Fala aí, galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, também com mais um vídeo. E hoje vai ser um review do livro Metamorfose de Kafka. E vamos lá. Espero muito que meu áudio seja bom. Se não estiver, melhor nos próximos vídeos. Mas bora lá. Cara, basicamente o livro Kafka, ele conta a história de Gregor. Gregor acorda num belo dia na sua cama, um pouco perdido sobre o que está acontecendo. E o que tá acontecendo é, ele nasceu com pernas a mais ali, naquele dia. E essas pernas a mais deixam ele um pouco confuso, né? Pô, imagina você acorda num belo dia e você tá com pernas a mais. As costas dele também são um pouco duras, ele estranha isso. Com o passar do tempo, ele vai percebendo que ele não tá na sua forma humanoide normal. Ele, na verdade, se torna uma barata, né? A ficha não cai a princípio, mas ele... Não seria se cai a ficha que ele virou uma barata, mas vai caindo a ficha aos poucos ali que ele não tá bem, entende? E ele começa a ter preocupação de que ele não vai conseguir trabalhar. Afinal de contas, ele sustenta a casa dele, né? Ele cuida da irmã, do pai, da mãe dele. Ele tem um bom dinheiro ali pra cuidar, fazer o que ele faz e ele consegue sustentar eles. Só que a preocupação dele cara, o tempo vai passar aqui, meu gerente vai vir aqui em casa, eu não tô entrando nessa situação, eu não consegui trabalhar. E de fato, o tempo vai se passando, a mãe dele acorda, o pai dele acorda, eles vão lá, batem na porta do Gregor, Gregor, o que aconteceu? Você não foi trabalhar? E a porta tá trancada. Depois de um tempo, o gerente da empresa lá, o gerente dele, realmente vai na casa dele, igual a gente tinha pensado, e, pô, Gregor, o que aconteceu, cara? Você foi trabalhar? O que tá acontecendo? E o Gregor grita da cama dele, ele até cai da cama, bate a cabeça no chão lá, e fala, pô, tô com uns problemas aqui, já já eu saio, pera aí um pouquinho. E, bom, lá, acontecem uns diálogos nesse início aí. Em algum momento, o Gregor ele sai do quarto, ele consegue destrancar a porta ali, e sair pra fora, mesmo sendo uma barata. A mãe dele desmaia, o gerente foge, e o pai dele pega uma bengala e enxota ele pra dentro do quarto de novo. Talvez seja uma reação normal quando você vê uma barata grande, né? Correr, desmaiar e bater na barata. Mas, cara, isso é um pouco triste, né? Porque afinal é o Gregor. E esse marca o início de um longo processo na vida do Gregor, que é o isolamento. E com o passar do tempo, ele vai se transformando cada vez mais numa barata, né? Ele vai perdendo mais sua essência humana ali, a cabeça dele vai mudando. Ele se mantém através da irmã dele. A irmã dele pega e leva sobras de comidas no quarto pra ele. Ela faz essa manutenção básica ali pra ele continuar vivo. A mãe dele, o pai dele e a irmã dele, que antes não trabalhavam, eles começam a trabalhar. E o pai dele era até inválido, né? Mas ele volta a trabalhar de novo. Depois de um tempo, eles vivendo lá e sustentando o Gregor, né? Trabalhando fora e tal. A mãe de Gregor decide que quer tirar os móveis do quarto do Gregor pra poder dar um espaço ali pra ele, né? Ele virou um baratão. E o Gregor acaba interpretando isso aí como uma perda na sua própria humanidade. Porque, cara, imagina, você virou uma barata, você não vê sua família, você não conversa com ninguém, e aí a sua família vai lá e tira seus móveis, que é basicamente a única coisa humana que te separa de um animal, né? Você tá vivendo num ambiente humano. E aí ele interpreta isso aí como uma perda de humanidade, e ele decide, porque decide que ele não quer que tirem o quadro da parede dele. E ele defende o quadro, né? A mãe dele fica assustada, a irmã também. E aí o pai cata um monte de maçã e taca no Gregor. Bombardeia ele com maçã. E, cara, o problema disso, dessas maçãs, é que o Gregor é uma barata, né? Então uma maçã ficou presa nas costas dele. A maçã apodreceu e, contrariando todas as expectativas científicas que eu aprendi na escola, ele pegou uma infecção por causa da maçã podre presa nas suas costas. Coisa mais agradável do mundo, mas pegou infecção. E aí, com o passar do tempo, essa infecção acabou enfraquecendo ele. Ele foi estar mais fraco, né? Os pais saíram do quarto, né? E ele ficou lá com o quadro e com a maçã presa nas costas. Com o passar do tempo, os pais de Gregor decidem que seria interessante ter uma fontezinha de dinheiro extra. Então eles pegam um dos quartos da casa e falam, pô, gente, estamos alugando esses quartos aqui, e dois indivíduos se mudam para aquele quarto. Só que
os pais de Gregor não avisam que tem uma baratona vivendo na casa. E aí, durante uma dessas noites, um desses caras, ele decide tocar um violino. E o Gregor escuta o violino sendo tocado. E aí, cara, o Gregor, pô, sempre se coloca no lugar dele, né? O cara tá vivendo um quarto, sozinho, longe da sociedade, onde sobrou dos móveis, longe da família, onde todo mundo sem falar com ninguém. Ele escuta música. Pô, música mexe com todo mundo, né? E aí ele sai pra fora do quarto e dá de cara com esses dois estranhos. Pô, os estranhos, logo os caras ficam muito bravos, né? Porque tem um baratão vivendo na mesma casa que eu não, não quero pagar por isso. Eles ameaçam os pais dele de Gregor. E a irmã de Gregor, a Gretchen, que é que levava restos de comida no quarto, cuidava do irmão, acaba chegando numa conclusão. Eu até anotei aqui a frase que ela usa. A gente precisa se livrar daquilo. E aquilo sendo Gregor, né? Cara, é muito louco, porque passar dos meses, a família foi. Inicialmente existiu o luto, né? Mas com o passar dos meses, a família foi decaindo em consideração pelo Gregor. Até chegar em aquilo. Deixou de ser aquele e se tornou aquilo. Deixou de ser o Gregor e se tornou um objeto, né? Um animal. O Gregor, ele escuta isso. Né? Apesar do luto existir, a família já vê que o Gregor morreu pra eles. Aquilo não é mais o Gregor. Só que, na verdade, aquilo lá ainda era o Gregor. Só que com uma aparência diferente. E o Gregor escuta, porque ele ainda tem a cabeça pra escutar. Vamos fazer a interpretação do livro, né? E aí ele volta triste pro quarto. E naquela noite mesmo ele acabou morrendo. A empregada que sabia da existência do Gregor entra no quarto dele no outro dia para limpar lá e encontra os seus restos, né? E aí ela descarta o corpo. Então se fazer a coisa mais normal do mundo, né? E aí a família. Aí eu tava falando com a Iá aqui, e a Iá disse que aí mora a metamorfose no livro, né? E a família, ela acaba deixando de ter o peso que era o Gregor, sabe? O Gregor, ele foi de líder da casa, entre aspas, por ser a fonte financeira ali, para um peso, o baratão. Cara, isso é muito louco. E aí, depois de um tempo, eles decidem até se mudar de casa, pô, a gente não precisa de uma casa tão grande agora, são só 3. Eles saem, se mudam, precisam passear de ônibus, de bondinho, não sei. Cara, isso é muito louco, sabe? Eu achei, na verdade, isso aí. Existem várias interpretações, né? Afinal, uma história. Só que, cara, eu achei mais louco o distanciamento que eles tiveram do Gregor, de eles simplesmente aprenderem a viver sem o Gregor, com o Gregor do lado deles. Simplesmente escolheram matar o Gregor pra eles, sabe? Não foi uma coisa, pô, a pessoa morreu, então eu sou obrigado a desconsiderar da minha vida. Não. A pessoa estava viva, de forma de um baratão, né? Mas ela estava viva. Isso pode estar algumas coisas pra gente, talvez não sei. Mas ao longo da vida a gente conhece pessoas, se aproxima de pessoas, algumas se tornam próximas, outras não. E a gente acaba sendo obrigado a, no futuro, escolher se a gente vai permanecer ao lado das pessoas ou não vai. E acaba sendo uma escolha nossa, às vezes uma escolha delas. Só que é muito louco porque existe essa possibilidade e que isso acontece na vida real, né? Pelo menos é a minha interpretação da vida. E difere um pouco da interpretação do Gemini, que eu tava conversando. Mas, cara, é isso aí. É um livro muito bom, tá? Estou recomendando muito a leitura. Achei muito interessante. Interessante ao mínimo para você ler e adquirir uma perspectiva um pouco mais aprofundada desse lado da vida. E é isso aí. O Lev Tolstói, ele fala um pouquinho sobre essa questão das pessoas pararem de se importar tanto com você depois de sua morte. Tem o livro A Morte de Ivan Illich. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui no canal, a gente é bem curtinho também. Cara, é muito interessante. Ambos são muito interessantes. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí, deixa um like, deixa um comentário também, pra me ajudar a crescer o canal. Eu tô decidindo o nicho do canal, o que eu vou seguir aqui. Tô primeiro gravando, primeiro fazendo, pra depois eu decidir o que eu faço de vez. Cara, é isso. Se você gostou, tamo junto, se inscreve aí, deixa o like, valeu.